Escuta aqui, você nunca vai ser bom em nada que você nunca teve coragem de ser ruim antes. Essa é a conversa que a gente vai ter hoje, por isso que 90% das pessoas só assistem e nada faz. Bom, vou aproveitar aqui e tomar um café com vocês, mas quero ter uma conversa séria sobre o fato de vocês entenderem que você sempre vai começar feio, não importa no que seja. A gente vai perdendo isso ao longo dos anos, normalmente você deve ter entre 20 a 40 anos que está me assistindo, que é normalmente meu público. E quando a gente era criança, eu quero lembrar pra vocês que a gente não ficava se julgando por atos que a gente não sabia fazer e não sabia como as pessoas iriam reagir. A gente só achava divertido e a gente ia lá e fazia. Não era pra ser tão doloroso começar algo e você ter que lidar com opiniões de pessoas te julgando. Porque o que você vê, primeiro, são pessoas conseguindo coisas que parecem ser fáceis e segundo, quem não consegue é julgado. E aí acaba que você fica com tanto medo de começar que os anos passam e você fica estagnado. Mas escuta aqui, é justo que muito custe o que muito vale pra você. Então começa feio, começa com vergonha, não importa o que seja. Vou dar um exemplo aqui. Agora eu tenho 1.000 milhões de seguidores no Instagram, tenho 350 mil, se eu não me engano, no TikTok, tô crescendo aqui também. E eu não comecei sabendo de nada, não. Aliás, eu achava que sabia, eu fui tentar, foi muito mais difícil do que eu pensava, mas eu simplesmente teve um dia que eu falei, cara, eu não vou parar até dar certo. E foi assim no Instagram, foi assim no TikTok e agora eu tô aqui no YouTube. E a minha vida foi assim também. Eu vou dar um exemplo de vida porque às vezes é fácil falar quando você tá num pedestal. É fácil falar quando a pessoa já deu certo. É a mesma coisa que você falar que não tem tanta importância você comprar uma câmera boa, sendo que a pessoa que tá conversando contigo é uma pessoa que tem uma câmera, porra, caríssima. Então, o início da minha vida foi o seguinte, eu comecei no futsal, eu era um baita perna de pau. Ali eu não ligava muito para as pessoas me julgando e eu tava ali para aprender. Só que depois de um mês eu me liguei que aquilo ali realmente não era pra mim. Eu tentei fazer aquilo ali. Eu não me deixei acuado pelo fato de eu não saber jogar bem comparado às outras criancinhas. Eu nem sabia que isso já era me comparar. Mas eu já via a facilidade que as pessoas tinham pra correr, coordenação motora, tocar, e eu falava, cara, por que isso aqui eu não sou tão bom? Até que um dia eu pisei na bola, torci o pé e fiquei muito devastado. Que eu falei, cara, eu realmente não sou uma criança, lá com meus 8, 9 anos, boa com esporte. E aí isso foi um traumazinho. Os anos se passaram e eu vi um amigo meu indo pra um clube que se chamava Mackenzie, quando eu morava na zona norte do Rio, no Meia. E eu fui atrás dele, e ele me chamou pra jogar, e eu com aquele intuito de, cara, eu sou muito ruim, eu tenho falta de coordenação. E ele falou, vem, 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 o professor me chamou, e acabou que naquela de ir no impulso, eu acabei que eu fui. E lá dentro eu falei pro professor que eu não tinha muito talento, que eu não queria jogar porque eu tinha vergonha, isso e aquilo. E por incrível que pareça, eu tinha mais habilidade com as mãos do que com o pé. E ele me falou que eu nunca seria bom em algo que eu nunca tentei. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pô, mas eu tentei jogar futsal. Ele falou, mas um mês não é nada pra quando às vezes as pessoas se dedicam por anos. E dali eu comecei uma vida diferente, literalmente. Eu comecei a me exercitar de novo, a acordar cedo, a ter mais vontade de fazer as coisas, pelo simples fato de eu não desistir. E depois que eu tive essa conversa, quando eu voltei pra escola, eu vi que muitos amigos meus não queriam nem tentar futsal nem nada por esse simples raciocínio de achar que não eram bons. E aí eu me liguei numa parada que eu falei, cara, isso é entranhado na gente desde criança. Tem muita gente que quer ser bom antes de começar e acaba que nunca começa. E nessa conversa que eu tô tendo aqui com vocês, eu me tornei jogador de vôlei profissional, fui campeão mundial na Alemanha, joguei no Panamá, joguei em vários times do Rio de Janeiro, joguei no Flamengo, joguei na Superliga. E é muito louco, porque se eu mantivesse esse pensamento lá atrás de criança, que eu tinha medo de tentar, por falhar, e falhar pra mim nada mais é do que aprendizado, porque a gente, de novo, é o início do vídeo, a gente não nasce sabendo de tudo e não tem por que você se julgar por algo que você é novo. Eu entendi que isso servia pra tudo, não só pro esporte, mas como você se relaciona com as pessoas, num trabalho novo. E mesmo sabendo isso aqui que eu tô te falando, mesmo tendo essa conversa, eu sei que muita gente vai olhar pra você e vai falar, cara, será que é o que esse moleque tá falando? E eu vou te falar que não é tão fácil assim, porque eu tive medo de fazer as coisas continuarem acontecendo, por mais que eu tivesse bons resultados. Eu entendo que tem pessoas que vão me assistir e não vão acreditar no que eu tô falando. Vão continuar com medo de continuar as coisas, assim como eu tive medo, mesmo sabendo que eu tinha talento pro esporte, pro vôlei em específico. E eu comecei a me colocar no lugar. Comecei a parar de ter a síndrome do impostor. Comecei a anotar no papel. Falei, cara, tem tantos times, tem tantas pessoas querendo estar no meu lugar, por que eu não dou valor a isso? E isso é muito louco porque isso repercute em muitas coisas na minha vida. Exemplo, eu demorei pra criar vídeo, eu demorei pra vir pra cá. Eu recusava esse chamado de, cara, sei lá, você que acredita em Deus, deu um talento de jogar bem naquela situação ali, uma chance, uma oportunidade. E aquilo ali mudou a minha vida. Eu mudei de lugar, eu mudei a vida dos meus pais, eu mudei a minha vida. Hoje tudo foi em prol de eu ter parado de ter medo de aceitar aquela oportunidade ali que foi do esporte. Sendo que meu sonho sempre foi criar para o YouTube desde essa época, desde meus 10 anos de idade. E eu comprei equipamentos, hoje eu trabalho com audiovisual, e eu sempre tentava me enganar, tinha medo de começar, até que um dia, exatamente nessa sala que não é mais minha casa, eu peguei essa câmera aqui, foi, sei lá, setembro do ano passado, e gravei o que estava no meu coração, e cara, bum!
Acho que eu ganhei 500 inscritos, sei lá, deu 12 mil views. E eu falei, mano, eu tenho que parar de recusar essa porta que tá se abrindo por medo, que é o que 90% das pessoas têm, é medo de fazer acontecer. Às vezes não é nem por falta de não ter habilidade, às vezes não é nem porque tentou e não conseguiu, é pelo simples fato de ter medo. E é muito louco, isso faz muito sentido. Inclusive, recentemente, um grande amigo meu, ele, cara, tá conseguindo ter a vida dos sonhos dele agora, ele tá milionário, porque ele falou pra mim, Thiago, você só precisa ter coragem de ser louco o suficiente pra começar algo novo. Porque o tempo vai passando e as pessoas vão acabando desistindo dos seus sonhos ou desistindo de tentar. E eu falei, cara, tu tá certo. Desde que eu comecei a acreditar mais em mim, mano, a minha vida de 2 anos pra cá, 3 na verdade, tem sido cada vez melhor. Eu acabei de palestrar, eu acabei de gravar comerciais pra marcas que eu amo muito. Eu hoje em dia, cara, tenho a minha casa, eu tenho, enfim, meu tempo livre, eu tenho um relacionamento ótimo com meus pais, com a minha namorada, pelo simples fato de eu não desistir, mesmo quando os muros eram mais altos do que eu imaginava. Então eu gravei, postei, me corrigi, aprendi com os erros, já sofri muito hate, já aprendi com hate, já briguei com hate, já entendi pessoas que pensam diferente de mim, já entendi que eu ajudo muito na vida das pessoas, então entende que isso aqui, cara, eu tô falando no caso agora internet, nada mais é do que um holofote para você trocar ideia com as pessoas sobre quem você é, o que você faz e como você pode ajudá-las. Eu fico brincando que hoje eu tenho coragem de falar que Deus me abençoou com esse talento de ter uma clareza nas coisas que eu falo. Deixa eu clarear aqui. Porque eu tenho ajudado muitas pessoas na internet pela forma como eu vejo a vida e é incrível, porque raramente eu vou acordar triste falando de mim agora. Não eu tô falando que eu sou uma pessoa sempre feliz, mas eu tenho essa facilidade de tá querendo sempre animar o ambiente, tá querendo sempre ver o melhor das pessoas, o melhor das coisas boas. O que eu mais escuto é, você ainda tem um olhar de criança, que é o que a gente vai perdendo ao longo da vida. E é muito louco, porque quando eu vejo alguém jogando futsal, quando eu vejo alguém entrando no esporte, quando eu vejo alguém começando a gravar, o sentimento que eu tenho é, cara, essa pessoa venceu, assim como eu consegui vencer a parte difícil que é começar. Então se você está assistindo esse vídeo, cara, e faz parte de 90% das pessoas que não conseguem pelo fato de não tentar, entenda como um sinal, entende que eu sou um teu amigo que, caraca, mano, se você quiser saber mais, tem a minha história no meu Instagram, no meus destaques, de onde eu vim. Eu não vim de um lugar rico, eu não vim de uma família rica, na verdade eu nasci na favela, e eu batalhei muito, eu tive que vender pão, panfletar na rua, entregar pão, enfim, essas coisas eu não quero falar aqui nesse vídeo, mas isso foram várias mini etapas que me fizeram chegar até onde eu cheguei hoje, saca? Então, pelo simples fato de eu só não ter desistido. E eu sei que tem pessoas que vão estar tentando muito tempo até conseguir ter um resultado, mas eu sei que elas vão. E tem pessoas que nem tentaram e vão ficar o resto da vida reclamando pelo fato de ter uma vida que elas não são felizes, mas pior ainda do que isso, é ter o arrependimento de nunca ter tentado mudar algo. E isso, meu parceiro, isso dói. Se arrepender de você não ter tentado é muito pior do que você ter tentado e se arrepender de não ter resultado. Ah, eu sou ruim com ditado. Não tô falando que o processo tem que ser fácil porque você tá entendendo o que eu tô falando. Não tô falando que o mundo vai ser mil maravilhas só porque você vai tentar, não. Tem todas as situações que vão aparecer, que é você deixar o seu ego de lado para ter que escutar alguém que você não concorda, é deixar o seu orgulho de lado para fazer coisas que você às vezes tem que passar para chegar onde você quer. Exemplo, para eu ter minha câmera dos sonhos, eu tive que vender 1 ano de pão, acordar às 5 da manhã no forno, numa época que todos meus amigos estavam indo para a praia. Então assim, você tem que passar por processos, eu espero que você talvez não, para chegar numa fase que você se sinta confortável para continuar alcançando o seu sonho. Por mais que isso seja difícil. Mas quando você entende que você tem que passar por ela, porque depois você vai chegar onde você sempre quis chegar, as coisas ficam mais fáceis do que você só reclamar da sua vida, só fazer tudo no piloto automático, só fazer as coisas para você continuar sobrevivendo. Cara, a vida foi feita para ser vivida. Por mais clichê que pareça essa frase, quando você entende que você acorda por um porém, por um porquê, por um porquém, 99% das coisas que eu faço hoje na minha vida e eu não desisto, eu acordo cedo pra estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre postando, que hoje é meu trabalho, é pelos meus pais. Eu quero muito, cara, que eles já tenham uma vida livre deles. Eu queria pagar a viagem para eles pro mundo inteiro, eu ainda tô quase lá. Mas esse é meu porquê, então acha o teu porquê, acha o teu porquê, acha o teu pra quê, que você vai viver uma vida de uma forma que você tem um pouco mais de motivação e disciplina para não parar de fazer as coisas que você sabe que você tem que fazer. Eu não sei qual é o seu potencial e eu não sei o que você gostaria de fazer que você não está tentando, mas é muito louco que quando você quebra essa barreira de começar, você literalmente começa a ficar muito grato pelas pequenas coisinhas aparecendo, saca? Exemplo, eu lembro que a minha primeira monetização, não só como filmmaker, mas na internet foi tipo assim, acho que foi $13, tá ligado? Tipo, eu não pagava nem minha conta de luz, tá ligado? Só que isso pra mim foi tipo, caraca, eu levei, tipo, sei lá, 6 meses pra chegar aqui.
que vai ser nos meus próximos 6 meses? O que eu posso melhorar? Eu sei que eu já sei fazer algo que começa a dar certo. Eu sei acender a faísca. Como eu posso transformar isso numa chama, saca? E aí isso, cara, cada vez mais era mais dinheiro, mais vontade de trabalhar, mais vontade de querer ajudar, mais vontade de ensinar. Você começa a perceber que o pouco tem valor. Você começa a perceber que eu tenho que aumentar o brilho. Você tem que perceber, voltei, que você vira uma outra pessoa depois que você começa a fazer o que tem que ser feito. Aquela criança, eu no caso, que tinha medo de fazer esporte, tinha medo de tentar, hoje eu sou fascinado por aprender e começar coisas novas. Hoje eu sou fascinado por querer viajar e conhecer novas culturas, novas formas de pensar, novas formas de ensinar, porque eu vi que isso nada mais é do que uma bola de neve para você melhorar quem você é. E você melhorando quem você é, você melhora todos os seus projetos de vida. Você melhorando o projeto de vida, você ganha tempo para você oferecer mais qualidade de vida para as pessoas que você ama. Então olha que louco, às vezes o que você está deixando de lado, pelo simples fato que no início do vídeo eu comecei aqui, é não desistir, é continuar tentando. Cara, escuta esse vídeo, por favor, não como uma forma de coach nem clichê, mas de uma pessoa que lutou muito para chegar onde chegou agora. E que eu queria muito ter escutado alguém que falasse isso pra mim lá atrás, saca? E eu não escutei, então foi muito mais doloroso, foi muito mais difícil ver resultado. Mas eu quero que você acredite em você. Porque se eu conseguir, você consegue. Comenta aqui embaixo o próximo tema de um vídeo pra gente conversar. E é isso. Gostei do que eu falei aqui, eu precisava falar. Bom cafezinho pra vocês, eu vou pegar outro agora. Valeu!